No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança deu início ao Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Em 2022, o Projeto Garimpo foi revitalizado, com o objetivo de preservar a história do nosso município, coletando novos depoimentos de pioneiros que compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias. Eu sou o professor João Juraci Zanquete, nasci no estado de São Paulo, Getulina. Meus pais vieram para o Paraná em 1953. Na época eu tinha 9 anos de idade. Nós chegamos no município do distrito de Uniflor, dia 23 de setembro de 1953. Foi o último mato a ser derrubado na estrada Caiapó, Rio Caiapó, lote 100A. Aí tinha uma venda, hoje chama Bairro Guarani, na época chamava Venda do Otávio. Lá que nós chegamos, com maior dificuldade, porque era tudo mato, derrubado novo, estrada não tinha, era tudo picadão. E lá que meu pai deixou minha família, né, meus 3 irmãos e eu mais novo. Aí se instalaram em Getulina, estado de São Paulo, e de lá que nós viemos. E na época que estava aquela febre de vir para o Paraná plantar café, então todo mundo queria vir para cá. Aí reunia os vizinhos, vamos para o Paraná, vamos para o Paraná. E aonde eles paravam era aqui em Nova Esperança, que na época chamava Capelinha. Aí eles dormiam aqui num hotel de madeira chamado Hotel Prudentino. E a Companhia Melhoramento Norte do Paraná é que fazia propaganda dos terrenos. E aí eles levavam para ver aonde queriam comprar o terreno. E meu pai comprou lá no distrito de Uniflor, que naquela época, quando nós chegamos, Nova Esperança já era município, porque antes de 53, Nova Esperança era a comarca de Mandaguari. Aí em 52, passou a município Nova Esperança e teve o primeiro prefeito, que chamava José Silveira, Dr. José Silveira. Aí, lá em Uniflor, a gente era distrito e não tinha escola. A primeira dificuldade que o meu pai encontrou, falta de escola. Eu tinha 9 anos, estava no 3º ano e não tinha escola para mim e nem para os amigos, as fazendas, cheio de criança, tudo sem escola. Aí meu pai, analfabeto, mas sempre interessado na educação, chamou o Otávio, que era o dono da venda, e vieram para Nova Esperança pedir uma escola para o bairro, lá para o bairro Venda do Otávio, que hoje chama Bairro Guarani. Aí o prefeito falou assim, olha, eu não posso fazer escola, eu posso dar a professora e os móveis, as carteiras. Vocês façam a campanha e constroem a escola. Meu pai foi de casa em casa, de sítio em sítio, pedir ajuda e foi aonde construíram uma sala. Um dava telha, outro dava tábua, outro dava mão de obra. Sábado e domingo fazia um mutirão para a construção. Isso foi em setembro, quando nós chegamos lá. No mês de janeiro a escola já estava pronta e foi inaugurada dia 20 de janeiro, o dia de São Sebastião. Como o dono do terreno que deu o terreno para construir a escola, o sítio chamava Sítio São Sebastião, aí fizeram uma missa e puseram o nome da escola, fez a inauguração da escola, o nome Escola São Sebastião, que ficou muitos anos com o nome de Escola São Sebastião. Hoje não existe mais a escola lá. Aí veio a professora para dar aula. Eu, como era 3º ano, não tinha sala para mim. A única sala que tinha era uma sala de 1º ano. Aí, como era longe para estudar em Uniflor, tinha que ir a pé, porque não tinha carro, nada, né? Então, eu comecei a estudar no 1º ano. Voltei para o 1º ano. Aí eu passei a ser atendente da professora, porque eu era alfabetizado e os outros alunos não eram alfabetizados. Aí com 9, 10 anos, até 11 anos, 12, eu fazia 1º, 2º, 3º ano e
e eu ajudava a professora a dar aula. Foi aí que eu peguei gosto para ser professor. Terminei o terceiro ano em 1957. Aí não tinha quarto ano e eu queria fazer o quarto ano. Era a Uniflor que tinha o quarto ano. E para ir a Uniflor era 6 quilômetros a pé para ir e 6 quilômetros a pé para voltar. E eu encarei ir a pé. Arrumei um colega, nós íamos nós dois. Levantava às 6 horas da manhã, naquele escuridão, naquele cafezal que já tinha café, era um escuro, mato. A gente passava num pedaço de mato ainda que tinha. E a gente ia a pé. Quando era 8 horas, começava a aula em Uniflor. Aí eu fiz o quarto ano primário e no final do ano teve a formatura, porque naquela época, quarto ano primário, tinha formatura que nem hoje tem na faculdade, sabe? Tudo vestido de terno, as meninas vestidas de branco, era uma formatura mesmo. Eu tenho um diploma, tá aí até o diploma até hoje, que eu tenho o diploma aí. Aí isso foi em 58 que eu terminei o primário. 59, entrou uma nova professora lá na escola. Aí ela pediu para mim se eu não ia ajudar ela a dar aula, porque ela sabia que eu gostava, eu ia na roça, ajudava meu pai na roça, mas meu pai falou, não, pode ir, você gosta, vai. Aí eu ia ajudar ela a dar aula. Aí no mês de julho ela casou e foi embora. Aí o prefeito de Nova Esperança, o Dr. José Silveira, mandou me chamar se eu queria pegar a sala de aula para dar aula, porque eu era o único que tinha o diploma de primário na região lá da escola. Foi em agosto de 1959. Aí nessa época já tinha trocado o prefeito, porque aí já foi em 59. Porque o prefeito começou em 52. Em 59 trocou o prefeito, era outro prefeito. Era o Pedro Zanusso, que foi o prefeito, que é o pai do Gerson Zanusso. Aí eu já saí com a nomeação para no outro dia começar a dar aula. E assim foi que eu estou até hoje nessa profissão. Eu tinha 15 anos de idade, os alunos eram maior que eu na sala, mas eu encarei e estou até hoje na profissão de professor. Aí eu fui estudando, né, devagar eu fui fazendo o ginásio que não tinha. Aí eu ajudei a fundar o ginásio Uniflor. Em 1961 Uniflor passou a ser município, aí não era mais distrito. Aí eu sempre na profissão, sempre querendo trabalhar mais, né? Aí me mandaram dar aula, eu dava aula lá na escola perto da minha casa e o prefeito me mandou eu dar aula na Fazenda Marianina, que era um pouco mais longe, era 3 quilômetros para ir, 3 para voltar todo dia. E você vai dar aula lá? Eu quero que você vai dar aula lá. Fui dar aula lá. Aí trabalhei lá 6 meses, no final do ano os alunos todos passaram de ano, aí mandou eu voltar para a Escola São Sebastião novamente, que era na cabeceira do nosso sítio, do meu pai. Aí em 1961, Uniflor passou a ser município, aí teve prefeito lá em Uniflor, que foi o senhor José Aires, primeiro prefeito de Uniflor. E eu continuei trabalhando e fiquei lá em Uniflor até 1970, dando aula na Escola São Sebastião. Aí nessa época eu tinha ajudado a criar o ginásio de Uniflor. Nós viemos para Nova Esperança fazer a escola normal, que é o magistério, né? Para ser professor tem que ter o magistério. Eu não tinha magistério, até então eu estava dando aula só com diploma de primário. Aí em 1973 eu me formei a escola normal magistério. Aí eu estava apto para trabalhar como professor formado, aí não era mais professor primário, né? Era professor primário, mas formado com habilitação segundo grau. Em 74, eu fui para Paranavaí fazer a faculdade, e eu fiz o vestibular e passei na faculdade. Eu fiz ciências do primeiro grau. Eu estudei lá em Paranavaí, na época muito difícil, que era terra, não tinha asfalto, a gente ia de carro, o que ganhava a gente gastava tudo na faculdade, era paga. Então muita dificuldade a gente passou para poder se formar. Quando terminou o ano que eu me formei ciências, aí veio o concurso do Estado, eu fiz o concurso do Estado e passei no concurso do Estado. 50 municípios que foi feito o concurso, deu mais de 3.000 professores naquela época. Eu fiquei em primeiro lugar na região de Mandaguari. O núcleo de educação pertencia a Mandaguari. E eu fiquei em primeiro lugar, e mais minhas colegas também, que foram minhas alunas, que fizeram o concurso também e passaram. Aí, depois eu fui convidado para ser secretário da 33ª Inspetoria de Nova Esperança. Aí nessa época eu já morava na cidade de Uniflor e eu vinha todo dia trabalhar aqui. Isso foi em 1990. Em 90 eu aposentei num padrão que eu tinha do Estado. Aí eu larguei de ser secretário da inspetoria e o prefeito da época, José Ercílio Krellig, mandou me chamar se eu não queria pegar a PAI de Nova Esperança para trabalhar. Porque a PAI estava passando uma dificuldade e estava precisando
botar em ordem, sabia que eu tinha bastante vontade de trabalhar, e aí ele me chamou, e eu falei, eu não sei se eu vou gostar, porque eu nunca fui na PAI, eu não sei nem como funciona a PAI. Eu te dou 8 dias, uma semana para você vir ver se você gosta. Aí eu fiquei lá numa semana, olhando o que tinha que fazer, tudo. Numa semana eu dei a resposta, falei, pode deixar que eu vou pegar sim. Aí peguei uma equipe que tinha, que eu tenho funcionário que está lá, que está até hoje, da época que eu peguei. Isso foi em 1991. Naquela época, 70 alunos, 15 funcionários. Hoje tem 74 funcionários, 220 alunos. Aí eu trabalhei como diretor até 2018. Trabalhei quase 30 anos como diretor. Aí, como eu tinha aposentado, eu não podia mais trabalhar como diretor, porque para ser diretor tem que ter vínculo. Eu não tinha mais vínculo, eu trabalhava, nessa época eu já trabalhava de voluntário. Em 2014 eu aposentei e eu tinha o padrão da prefeitura também. Aí aposentei da prefeitura, aposentei de tudo. Aí ele falou, agora você não pode mais ser diretor. E eu continuei trabalhando de voluntário, que eu estou até hoje. Todo dia de manhã eu vou lá, trabalho de voluntário, porque eu tenho muita paixão por aquilo lá. E a PAI hoje é referência no estado do Paraná. Ela é bem assim, tudo em ordem, sabe? Eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe que veste a camisa e que fala, vamos trabalhar e vamos trabalhar. Em 1994, eu falei assim, olha, vamos fazer um projeto, porque a PAI fazia pizza, vendia bingo, para poder pagar os funcionários. Na época que eu entrei era assim. E tinha festa das nações que arrecadavam dinheiro. Mas era muito pouco para pagar o funcionário. Então os funcionários ficavam sem receber, chegava ao fim do mês, não tinha dinheiro, tinha que fazer a rifa primeiro para arrumar dinheiro para pagar. Aí eu peguei e lancei um projeto. Falei, vocês topam de a gente fazer um projeto? Até convidei todas as escolas para participar do projeto. Todo mundo concordou. Mas depois que começou, eles acharam que era muito trabalhoso, não sei o quê, e caíram fora, eu fiquei sozinho. Aí eu fiz um projeto, lixo que não é lixo, lixo vale R$1. Foi a arrecadação do lixo reciclado. Então o que a gente arrecada até hoje? Roupas, as pessoas têm roupa em casa, não quer mais, manda para nós. Tem sapato, não quer mais, manda para nós. Tem móveis, não quer mais, manda para nós. Vai mudar, vai ter um monte de livro que não quer levar, manda tudo para nós. Tem papelão, a gente vai lá buscar, a escola vai buscar com a caminhonete e traz tudo, limpa, ajuda a pessoa a limpar a mudança que eles querem ir embora, né? Então a gente arrecada esse material. Esse material é vendido, primeiro esse material a gente vê se tem criança precisando. E a assistente social vai lá e fala assim, Sr. João, lá tem uma casa que as crianças estão dormindo no chão. Então nós temos cama e temos colchão. Então tudo que a gente ganhou, primeiro a gente dá para as crianças que precisa. Sobrou, no bazar a gente vende roupa a R$1 a peça para ajudar todo mundo. E com esse dinheiro que a gente arrecada, a gente compra remédio quando as crianças precisam, compra comida, porque nós fazemos 300 refeições por dia. E da onde que nós arrecadamos o alimento para a refeição? É com o dinheiro do lixo a gente compra, a prefeitura ajuda com um pouco da merenda escolar e a gente conversa nos mercados, fim de banca. O fim de tomate muito maduro não vende mais. Aí eles dão para nós vamos buscar, a gente recicla, lava tudo, é a parte boa, põe no congelador para fazer os temperos, para fazer o macarrão, para fazer salada. Tudo que eles têm, eles doam para nós e a gente agradece muito a comunidade Nova Esperança, porque todo mundo ajuda. Quando a Capelinha, eu tinha 9 anos, né? A gente morava no estado de São Paulo e meu pai vinha para cá, eu vou para Capelinha que eu vou comprar um mato lá, um terreno, ele contava para nós como que era a Capelinha. Era um hotel de madeira, chamava Hotel Prudentino, é lá que meu pai dormia. Aí a Companhia Melhoramento Norte do Paraná vinha aqui na cidade, pegava todos os paulistas que vinham do estado de São Paulo para comprar terreno e levava para mostrar os terrenos. E eles pagavam a pensão para eles dormir no Hotel Prudentino, a companhia que pagava o pouso para eles dormir. E para eles ir lá ver os terrenos, só ia com a companhia, porque não tinha jeito de ir, não tinha ônibus toda hora. Tinha uma jardineira que ia embora só 6 horas da tarde e vinha 8 horas da manhã. E era tudo a pé. Quando eu estudava o primário, era tudo a pé. Aí a gente fazia a pé 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. E ainda chegava em casa, tinha que ir na roça fazer alguma coisa, trabalhar, ajudar a trabalhar ainda. Aí a Capelinha passou a ser Nova Esperança, ela passou a ser comarca. E aí foi quando teve o primeiro prefeito, que é o José Silveira, que foi em 52.
Então, quando nós chegamos em Uniflor, em 53, já era Nova Esperança, não era Capelinha mais. Então eu não me recordo muito, eu me recordo que era pequena, era uma cidade pequena, tinha um hotel de madeira, de recordo, mas eu tinha 9 anos naquela época, né? E a gente, como foi morar lá em Uniflor, a gente vinha em Nova Esperança só quando vinha fazer compra. Uniflor era pequeno, Uniflor só tinha uma escola e uma venda. Ah, tem que comprar roupa. Aí meu pai falava, amanhã nós vamos para Nova Esperança. Aí pegava essa jardineira lá que passava de cedo e voltava só de tarde, 6 horas da tarde. Aí a gente vinha aqui para comprar as coisas, roupa, calçado, comprava tudo aqui em Nova Esperança. Mas era naquela dificuldade que o calçado era medido no pé com barbante. A roupa, comprava uma peça, fazia uma roupa para cada um. Não tinha que nem hoje, você escolhe a roupa que você quer. Naquela época não. Comprava uma peça de roupa de camisa, fazia para a família inteira a mesma roupa, a mesma cor, a mesma camisa. A calça, a mesma coisa. E era uma vez por ano que fazia isso. Aí plantou-se o café, em 65 deu uma geada, matou tudo. Aí foi aquela dificuldade da região toda aqui, Nova Esperança e Uniflor. Então a geada matou todo o café. Aí vão cortar o café e plantar de novo o café. Aí começou a plantar lavoura, algodão, plantar arroz, plantar feijão, para poder viver. E uma vez por ano, quando tinha o café, era vendido uma vez por ano. Então, quando vendia o café, era uma festa. Aí a gente andava de caminhão, não via a hora que ia vender café, só para vir em Nova Esperança de caminhão. Para trazer o café, a gente vinha junto, porque a gente não andava de caminhão. A gente sentia aquele cheiro da gasolina, aquilo era uma delícia. A gente falava, nossa, hoje nós vamos andar de caminhão. E a gente vinha na estrada, a gente via as árvores, parecia aquelas árvores que corriam, não era o caminhão que corria. Aí vinha com o pai, né? Chegava na máquina, despejava os cafés tudo na máquina. Aí o pai levava nós no bar para comer um sanduíche, uma coisa diferente, porque vendia o café aquele dia. E daí o caminhão levava nós de volta para lá, para o sítio que a gente morava. Mas a dificuldade era muito grande, era muito difícil, as coisas eram muito difíceis. Na escola não tinha merenda escolar, que hoje tem merenda escolar, tem ônibus que leva os alunos, ainda os alunos reclamam, naquela época não, era de a pé e não tinha merenda. Quem tinha algum lanche para levar, levava, quem não tinha, comia a hora que tinha em casa.